noite, irmãos. Então, aproveitando as vibrações que se encontram nesse ambiente, nesse momento vamos pedir para que as palavras que serão proferidas, que serão expostas aqui nesse momento, sejam entendidas, compreendidas e levadas para a nossa vida no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida social, na nossa família. Que assim seja. Então, hoje, irmãos, vamos falar sobre o nosso anjo da guarda. O material que eu retirei foi do Livro dos Espíritos, capítulo 6, que diz assim: Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E a primeira pergunta, a 489, diz assim: há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? A resposta é sim. O irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Então, irmãos, é incrível como Deus é bom com nós, né? Nos disponibiliza um ser, um ente querido, um ser mais evoluído, para estar do nosso lado durante a nossa encarnação, né? Toda ela, do nascimento até o desencarne ou mais, quem sabe. Então, assim, isso é verídico, isso é certo, tá? Isso, se alguém tinha dúvida ou tem dúvida, então que não tenha mais. Pode ter certeza que ao lado de cada um, e com certeza ele está aqui hoje, ao lado de cada um, né? Com certeza felizes, né, por estar dentro desta casa, dentro desse lugar, que é um lugar de amparo e proteção, né? E a gente vem buscar soluções para a nossa vida. Dito isso, e fazendo uma busca no nosso pensamento, eu pergunto a cada um de vocês: como é que está o anjo da guarda de cada um? Como é que ele está nesse momento? Como é que você se comportou no dia de hoje, na semana, no ano, durante a nossa jornada aqui, até agora, esse momento? Como é que está o anjo da guarda? Ele está bem? Está tomando um chimarrão, sem olheira? Está de boa? Ou está de olheiro, de cabelo em pé? Você questione? Como é que está? Estamos nos comportando bem ou não? Bem, quinta-feira passada a Vilma fez a exposição sobre, foi o livre-arbítrio, né? E segunda-feira a irmã Cassimélia fez sobre a energia, né? Então isso também está ligado ao nosso anjo da guarda, né? Principalmente o nosso livre-arbítrio. Nós temos as decisões, nós temos... podemos escolher aquilo que faremos, mas lembrando que o nosso anjo da guarda está sempre ao nosso lado, nos orientando, nos intuindo a tomarmos sempre as melhores decisões em nossa vida no caminho do bem. Tá? Continuamos aqui a reflexão. O que se deve entender por anjo da guarda? O espírito protetor de uma ordem elevada. Então, esse espírito é sempre de uma ordem elevada. Ele é mais evoluído que nós, tá? Qual a missão do espírito protetor? A de um pai para com os filhos. Conduzir o seu protegido pelo bom caminho. Ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-los nas suas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. Lembrando do livre-arbítrio. Mas ele está assim, sempre ao nosso lado. Às vezes ele não fala, às vezes ele grita com nós. Mas a nossa cabeça, o nosso coração está tão atribulado, fervendo, que a gente não consegue ouvir. Mas ele está ali, pode ter certeza disso. Outra pergunta: o espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? E a resposta:
desde o nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte, na vida espiritual, e mesmo através de numerosas experiências corpóreas, porque essa existência não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito. Então, para a espiritualidade, é uma curta, a nossa passagem aqui na Terra é uma passagem muito curta. Então, para eles é bem tranquilo, né? Nós que achamos que é sofredor, que demora, mas não, é bem curtinha a nossa passagem. Outra pergunta: a missão do Espírito Protetor é voluntária ou obrigatória? O Espírito é obrigado a velar por vós porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para uns isso é um prazer, ou para outros uma missão ou dever. Bem, cada um de acordo com a sua necessidade também, né? Uns são simpáticos, fazem por bem querer, e outros se acham na obrigação de velar pelo aquele filho, ou pelaquela mãe, ou pelo aquele pai em outras existências. Então, são vários fatores que determinam, né, o anjo da guarda, né? Mas se o fizer, sim, tem a obrigação de proteger. O espírito protetor abandona, às vezes, o protegido quando esse se mostra rebelde às suas advertências? Afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e é mais forte a vontade do protegido em submeter-se a influências dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem quem lhe fecha os ouvidos, ele volta logo que chamado. Então, assim, às vezes a gente é rebelde, né? Pega caminhos não tão legais e acaba botando culpa no anjo da guarda, em Deus, em todos, menos na gente, né? No principal responsável, que é nós, cada um responsável por si. E quando a gente não quer, ou por algum motivo, por alguma razão, a gente não entende ou não compreende que os conselhos que são dados não são bons, então o nosso anjo da guarda se afasta. Mas é a gente que quer, que pode ser inconsciente ou consciente, mas é a gente que diz assim: não, anjo, no momento teus serviços são dispensáveis, né? Mas ele se retira, né? Mas a partir do momento que você pede auxílio, com certeza ele estará disponível. Tá? O espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo o bem, pode lhe fazer o mal? Aqui questiona se o anjo da guarda, a partir do momento que você não quer a presença dele, ao invés de fazer o bem, ele faz o mal? Não. O anjo da guarda só faz o bem. Os bons espíritos jamais fazem o mal. Deixam que o façam os que lhes tomam lugar, e então acusais a sorte pelas desgraças que vos oprimem enquanto a falta é vossa. Então, assim, é sempre a nossa conduta, o nosso pensamento é que vai dizer se o anjo da guarda, né, e todos os outros espíritos de luz que querem nos ajudar vão estar próximos ou não. É nós, né? Eles sempre vão fazer o bem. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade do anjo da guarda? Sim. Quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo, como chega um momento em que o estudante não mais precisa de mestre. Mas isso não acontece na Terra. Então, enquanto encarnarmos na Terra, nós teremos nosso anjo da guarda. Que maravilha, né? Por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta? E por que, quando eles nos protegem, não o fazem de maneira ostensiva? Se contasseis com seu apoio, não agiríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que ele possa adiantar-se, necessita de experiência em geral, é preciso que adquira a sua custa. É necessário que exercite as suas forças, sem o que seria uma criança a quem não deixa andar sozinho. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre de maneira a vos deixar
o livre-arbítrio, porque se não tivesses responsabilidade, não vos adiantareis na senda que vos deve conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se entrega às suas próprias forças. Não obstante, o seu guia vela por ele e de quando em quando o adverte do perigo. Então, assim, se a gente conseguisse enxergar ele, né, se a gente tivesse a certeza dele sempre, porque ele está ali, é a gente que não tem a certeza ou que duvida da presença, né? Então, assim, se a gente enxergasse ele do nosso lado sempre, né, nos dizendo, vai por esse caminho, vai por aquele, onde ficaria o nosso livre-arbítrio, né? As nossas decisões, as nossas vontades. Por isso que, nesse momento, a fé, né, e a esperança também é que nos conduzem, né? Nos dizem que, sim, esse irmão está ali. Nós que devemos querer ou não que ele nos ajude a tomarmos as melhores decisões, né? O espírito protetor que consegue conduzir o seu protegido pelo bom caminho experimenta com algum bem para si mesmo, é o mérito que lhe será levado em conta, seja para o seu próprio adiantamento, seja para a sua felicidade. Ele se sente feliz quando vê os seus cuidados coroados de sucesso. É para ele um triunfo, como um preceptor triunfa com o sucesso dos seus discípulos. Então, assim, quando um irmão, quando nós, né, nós temos sucesso na nossa jornada, né, seguimos os caminhos corretos, fizemos as escolhas certas, principalmente na parte moral, com certeza o protetor também vai ter o seu momento de felicidade, porque, né, fez um bom trabalho também, né? É ele o responsável quando não o consegue? Não, pois fez o que dele dependia. Então aqui realmente responde a pergunta, ou todos os questionamentos, né? A presença perto do anjo da guarda depende de nós, não depende de mais ninguém. O espírito protetor que vê o seu protegido seguir um mau caminho, apesar dos seus avisos, não sofre com isso e não vê assim perturbada a sua felicidade? A resposta: sofre com seus erros e os lamenta, mas essa aflição não tem nada das angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que faz hoje, e o que hoje não se fez, amanhã se fará. Então, assim, como na pergunta anterior falou, que o tempo é muito curto, né? Então o anjo da guarda sabe que o que a gente fez de errado hoje, amanhã a gente fará certo, né? Os homens no estado selvagem ou de inferioridade moral têm igualmente seus espíritos protetores, e nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada como as dos homens adiantados? Aí a gente se questiona também, né? Se pessoas menos adiantadas, enfim, também tem um anjo da guarda? Todos têm. Cada homem tem o seu espírito, tem o espírito que vela por ele. Mas as missões são relativas ao seu objetivo. Não dareis a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue o do espírito protegido, tendo um espírito superior que vela por vós. Podeis sempre vos tornares o protetor de um espírito que vos seja inferior. E o progresso que ajudardes a fazer contribuirá para o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito mais do que aquilo que a sua natureza e o grau a que tem atingido possa comportar. Então, assim, o anjo da guarda sempre vai ser um espírito mais elevado do que o protegido, né? Independente de ser mais selvagem, mais evoluído, mas todos eles vão ter um espírito, um anjo da guarda ao seu lado, sempre mais evoluído. Isso é certo, tá? Para encerrar, eu pesquisei aqui e tem uma prece e tem uma oração aqui para o anjo da guarda, né? A prece diz assim, ó:
meu Deus, permiti que os bons espíritos que me assistem possam ajudar-me quando me achar em dificuldades e amparar-me nas minhas vacilações. Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que eu neles encontre a força que me faltar nas provas da vida, e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Essa é uma prece. E a oração é que a minha mãe, desde que eu me lembro que eu sou gente, a minha mãe ensinou uma que diz assim: Anjinho da guarda, meu bom amiguinho, me cuide e me leve sempre para o bom caminho. Tá? Então foi essa a mensagem dessa noite. O que a gente pede, o que a doutrina diz, é que a gente tem que pedir pelo nosso anjo da guarda, né? Que a gente tem que pedir por ele. Como falou, se ele se afasta, não é porque ele quer, é porque a gente afasta ele. Então, assim, peçamos sempre pelo anjo da guarda. Deus é tão, vou repetir aquilo do início, Deus é tão bom que colocou ao nosso lado um ser mais evoluído só para nos orientar, né, nos intuir sempre a tomarmos as melhores decisões. Vamos aproveitar ele. Podemos dar um pouquinho de trabalho, de vez em quando, né? Mas vamos aproveitar ele, vamos ouvir ele, vamos quem sabe, diminuir o barulho que a gente tem em nosso coração, em nosso pensamento, para que ele possa se fazer presente, que a gente possa ouvi-lo. Tá bem? Então, que assim seja. Então, nesse momento, vamos nos preparar para o passe. Que todos possam se colocar confortavelmente em suas cadeiras. Nesse momento, esvaziar o pensamento, deixar os problemas lá fora, se conectar com o plano espiritual, e que nesse momento visualizar Jesus, nosso amado Mestre, na frente, com as mãos estendidas sobre nossa cabeça. Das mãos deles sai uma luz muito forte, muito branca, que entra, que penetra sobre a nossa cabeça, e que essa luz, que essa energia é distribuída por todo o nosso corpo, por todos os nossos chakras, equilibrando, organizando, que essa energia percorra todas as células do nosso corpo, todos os órgãos do nosso corpo físico e espiritual, limpando, curando, perdoando, retirando miasmas, pensamentos, tudo aquilo que possa atrapalhar, desequilibrar o nosso corpo. Enfim, nesse momento, nosso corpo físico e espiritual está pronto para os trabalhos da semana. Estamos tranquilos, estamos calmos, cientes e confiantes que tudo aquilo que cada um veio buscar nesta casa, nesta noite, recebeu. Podem ter certeza disso. Que todos possam retornar aos seus lares, levando daqui essas vibrações que se encontram nesse ambiente para compartilhar com seus familiares. Também lembrando do anjo da guarda que está sempre ao nosso lado, nos incluindo, nos orientando a tomarmos as melhores decisões em nossa vida. Manter o pensamento elevado e sermos felizes. Que Deus abençoe a todos e que assim seja. Os irmãos que têm classe especial permaneçam no salão e os demais ocupando seus lugares. Obrigado.